né, como cultura padrão, né, no nosso país, o esporte que se mais praticava era o futebol. Só Aham. que, felizmente, eu era ruim de bola. Eu também. Então, ninguém me escolhia no futebol, eu era o último a ser escolhido, sempre passava vergonha, né? Aqueles caras que a bola vinha rolando, eu ainda furava a bola. E acabou que eu tive a sorte de ter um vizinho, um cara que me inspira até hoje, ele pedala até hoje, com 65 anos. E eu tinha um vizinho e eu ficava admirado que ele passava na porta da minha casa com uma bicicleta de uma speed, né, uma bike de ciclismo, isso em 1980, alguma coisa, assim. E eu achava aquela bicicleta maravilhosa e olhava para as minhas e sempre tinha vontade de pegar naquela bike. Até que um dia eu tive coragem de pegar, ele deixou eu mexi na bicicleta ali e eu fiquei encantado. E depois disso comecei a andar mais de bicicleta, comecei a andar de bicicleta na rua. Meus pais trabalhavam o dia todo e eu aproveitava para andar de bicicleta o dia inteiro. Era fominha mesmo. E até que um dia uma pessoa me chamou para, pô, por que você não pedala com a gente, vai fazer trilha? E era uma Caloi Cross, né? E eu fico pensando até hoje, né? A gente passava um dia inteiro para subir uma serra que tem aqui de 9 quilômetros, só para ter o prazer de descer ela depois. Então, assim, a bicicleta sempre me fascinou, porque eu conseguia aliar a liberdade, que é uma coisa que você falou, né? A velocidade, e ao mesmo tempo a sensação de estar cuidando e melhorando meu corpo. Muito bom. Cara, eu tenho uma história muito interessante, assim, sabe, com o ciclismo, né? Pedalava de ciclismo de estrada em 90 e pouquinho, 90, eu parei em 94 e pedalava no comecinho da década de 90, uma época que, né, como eu disse, não tinha internet, a gente não tinha acesso à informação. Então, eu tive a sorte de que na minha cidade tinha, quando eu comecei a pedalar, na verdade, esse vizinho da minha mãe, ele já tinha parado, ele tinha tido uma fratura de clavícula e deixou a bike de lado. Uh, e só que eu tive a sorte de ter 3 pessoas na minha cidade, sabe? Que eu até mostrei na minha apresentação, que foram verdadeiros mentores para mim. Só que eu não tinha condições financeiras na época de conciliar mountain bike e ciclismo de estrada. Era uma época que a galera de hoje nem faz noção, mas as peças eram todas tabeladas em dólar. A gente comprava uma peça hoje, se você não pagasse, semana que vem ela valia quase o dobro do preço. Era uma loucura econômica o Brasil. E então era um esporte ainda mais caro, assim, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Não existia, poxa, nem 1% das coisas. E o que aconteceu foi que eu parei de pedalar, fui parado, né? E acabei indo para o outro lado, vamos dizer assim, da vida, né? Acabei comendo demais, bebendo demais, engordando demais, aprendi a fumar, sabe? E hoje eu vejo isso como até uma autopunição, sabe? Tipo assim, já que não vai ser para ser campeão mundial de ciclismo, deixa eu arregaçar a esse corpo. E foi muito triste isso, na verdade, sabe? Porque foi nesse momento, na verdade, que eu acredito que eu me desconectei, né, dos meus mentores, né, e da minha essência e das coisas maravilhosas que o esporte trazia à minha vida. E depois que eu acabei a minha formação toda em medicina, que eu olhei para mim de novo, eu percebi, né, que beleza que eu tinha feito. E aí foi que eu voltei a me reconectar com a bicicleta. Era a única coisa que poderia me resgatar daquela vida sedentária horrível que eu tinha. E foi interessante, porque eu comprei a bike. Comprei uma bike usada, toda grandona para mim. Deixa eu ver se eu sirvo para esse negócio ainda. Você fica um tempo parado, quando você volta, a sua cabeça acha que você está lá atrás. E aí eu lembro que eu peguei a bicicleta e fui numa antiga serra que eu ia, mais de 20 anos depois, mais de 20 quilos depois, e fui lá na serra e passei mal subir na serra. Quando eu contei meu batimento, estava mais de 200. E o cardiologista sedentário, eu falei, poxa, vai pegar mal com um cardiologista morrer no meio do mato aqui, né? E aí foi que eu voltei, então, a fazer academia e tudo, e fui resgatando de volta a minha saúde, e até poucos anos depois voltei a conquistar alguns pódios, a ter mais foco, e até fazer a pós-graduação em medicina esportiva, que foi, assim, talvez o auge da minha carreira, assim, onde eu consegui realmente alinhar, né, esporte, paixão, medicina, foi muito bom, cara. Essa foi, assim, de forma mais ou menos resumida a minha trajetória no esporte competitivo. A gente conversando aqui nos bastidores da Semana da Bike, né, no backstage, a gente pensou de que forma a gente poderia tornar tudo isso ainda melhor. Como que a gente poderia gerar ainda mais valor para essa galera que prestigiou, para essa galera que assistiu, para a galera que assistiu parte da Semana da Bike, mas quer assistir o conteúdo completo. E foi aí que a gente, então, teve a ideia
da gente criar, né? Criar uma mentoria, porque assim como você, né, Roraima, passou por esses perrengues aí, o que eu percebo hoje como médico aqui na minha cidade, que o esporte está explodindo também, muita gente me procura querendo saber mais informação, querendo trocar ideia, querendo trocar experiência, tá certo? E o que acontece? Os atletas de ponta hoje, pessoas, né, ícones do esporte, acabam que ficam pessoas, não é que são inacessíveis, mas que a pessoa ela tem um tempo limitado, como todo mundo tem. E a gente pensou, então, como que a gente poderia ajudar ainda mais as pessoas que estão acompanhando a Semana da Bike. E foi aí que surgiu a ideia da gente oferecer a incrível oportunidade, né, de você participar de uma mentoria exclusiva.